pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje eu queria vamos voltar aqui para aqueles vídeos aqui no Brasil, dirigindo, né? Acabou a viagem do Japão e bom, indo direto ao ponto, né? Como acho que eu já gravei um vídeo de introdução nesse canal, mas só para fazer uma leve introdução do vídeo que tem a ver, né? Diria que é um vídeo mais central aqui do canal mesmo. Bom, é um canal que serve para registrar, né, alguns pensamentos que eu tenho e expô-los também. Por que expô-los? Bom, a parte de registrar é um registro aí do tempo que a gente está vivendo aqui nessa época, 2026, e sei lá, daqui uns anos, se eu quiser, eu posso lembrar dessas coisas, dar uma olhada, como é que a situação evoluiu de lá para cá, melhor, daqui para lá, né? Daqui para o futuro. E expomos porque eu tenho, assim, eu posso estar sendo muito inocente e às vezes isso aqui nunca vai adiantar nada e vai atingir poucas pessoas. Mas eu tenho um pouco de esperança de, poxa, se pelo menos uma ou duas pessoas ouvir o que eu tenho pelo menos a dizer e se pelo menos mudar o jeito de pensar de alguns poucos, eu acho que já está cumprido o papel, cara. Eu acho que é isso. Porque, não sei vocês, inicialmente, inclusive, eu ia até gravar um vídeo sobre o que aconteceu com aquele cachorro lá de Santa Catarina, né, o cão orelha. A princípio esse ia ser o foco do vídeo. Mas, poxa, o tempo foi passando, acabou que eu acabei não gravando, né? E à medida que o tempo foi passando, também foi brotando novas ideias de eu incluir também no possível vídeo. Foi assim, minha mente foi ligando uma coisa na outra e o assunto que era para ser mais direcionado vai acabar tornando um pouco mais amplo, que é o que, né? E resumindo, o objetivo do canal em si é um sentimento de revolta, sentimento de revolta, pessoal. Um sentimento de revolta e vontade de mudança, de querer que as coisas fossem diferentes, principalmente no mundo em geral, mas principalmente aqui no Brasil, cara, porque não sei vocês, mas eu acho que o Brasil tem ficado para trás do resto do mundo já há muitos anos, cara, e isso me incomoda demais, porque o potencial que a gente tem como país é um dos maiores, se não o maior de todos. Não sei se dá para afirmar que é o maior de todos, só por riqueza natural e extensão territorial. Acho que não dá, porque temos aí a China, né, que tem uma população muito maior, tem Rússia, tem Estados Unidos, mas eu acredito, cara, pelo menos a gente está disputando, né, se for dizer dessa forma, ou competindo com países que estão no topo. E nós brasileiros, eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. Poxa, a gente cresce sempre ouvindo, né, na minha época, que eu acho que talvez a educação funcionasse um pouco mais. Hoje em dia eu já não sei. Hoje em dia eu já não sei muito dos jovens aí, que aprende na escola. Mas a gente sempre cresceu com uma suposição, né, uma crença de que era o país do futuro. E, poxa, quando eu era criança, eu sempre fui muito estudioso na parte de quase tudo, praticamente, que minha mãe obrigava. Eu não obrigava a estudar, ela era muito rigorosa com isso. Mas os assuntos que eu mais me importava sempre era geografia e história. Foram as matérias que eu mais gostei. Depois do ensino médio veio a física, né, que também é uma das matérias preferidas. Hoje em dia eu acho que até mais, a que eu mais gosto seria física. Mas geografia e história sempre gostei muito, sempre fui muito bem. E, poxa, quando eu era criança, ali nos anos 2000, início dos anos 2000, criança, adolescente, bom, finalmente parecia que o Brasil tava chegando no futuro tão almejado, né? Começamos a ter crescimento, começamos a querer dar sinais de desenvolvimento. E
cara, depois da década de 2010, pareceu que tudo começou a andar para trás novamente, e tudo começou a regredir. E talvez, não sei, mas aquele potencial que tinha de País do Futuro foi sumindo aos poucos, cara, a ponto de... Vamos ser sinceros, acho que todo mundo já foi cansando disso, né? Acho que foi o último gás, entre aspas, que a gente estava dando ali nos anos 2000. Tipo assim, agora vai. Agora a gente vai se desenvolver, né? Nessa época tinha parado aquela nomenclatura de terceiro mundo e começou aquela questão de países em desenvolvimento, né? E com a China crescendo, o Brasil foi no embalo. Mas, cara, o tempo passou e a gente percebe que muita coisa que a gente tinha expectativa de que fosse alterada não alterou, e acabou a gente tendo uma regressão enorme na década de 2010 e seguida de uma estagnação / piora lenta e progressiva nos anos seguintes. E eu acho que esse negócio de País do Futuro morreu, cara. Acho que acabou. Acho que a maioria das pessoas comuns que antes acreditavam, acho que hoje em dia já não estão acreditando mais não, sabe? Foi muita decepção, muita derrocada, sabe? A impressão de que tá tudo ao contrário aqui é o motivo da minha revolta. Porque não é só uma revolta de desenvolvimento como nação, não é só isso. É a sensação de que tá tudo errado. Esse foi o principal motivo de eu ter criado esse canal. E digo mais, assim, eu nem ia colocar isso no vídeo, essa parte do Japão, né? Mas ir para o Japão e voltar pra cá, cara, potencializou esse sentimento umas 10 ou 100 vezes mais, sabe? Ter tido contato com outra cultura. Cara, eu nunca tinha viajado de avião antes disso. Nunca tinha viajado de avião. Já tinha, há pouco tempo atrás, uns 2 anos, conhecido outro país de carro. Fui de carro lá pra Argentina e já tinha me dado um choque. Me deu um baque, deu ver outro mundo, né? Deu ver, poxa, né? Não era só coisa de filme. Argentina, gente, tô falando de Argentina. Não tô falando de primeiro mundo, tô falando de Argentina, já me deu um baque. Ter visto Buenos Aires, ter visto a situação lá, o nível de civilidade, sabe, a tranquilidade para caminhar na rua, a limpeza, o cuidado, já me deixou o asfalto, a sinalização, um conjunto, né? Isso já me deu um impacto muito grande. Cara, ir pro Japão aumentou, potencializou isso muito. Eu realmente vi coisas lá. Até gravei esse vídeo aí, mas vocês viram lá no canal, mas foi nos últimos dias de viagem. Eu não tinha tido tempo de gravar antes, mas realmente onde eu passei já estava bem arrumado e bonitinho, mas vocês não viram os principais locais, sabe? Tóquio mesmo, cidades grandes, né, maiores que São Paulo, o nível que era, sabe, pra mim não parecia nem ser real. E olha que eu sempre assisti conteúdos da Ásia, anime, filme às vezes, vídeos no YouTube, mas ir lá presencialmente foi muito mais impactante do que qualquer coisa que eu já tinha visto por vídeo. Estar lá, ver que era de verdade, pensar como é que esse pessoal aqui consegue ter tudo isso, esses prédios, essa rua, as calçadas, né, o transporte público, e tudo aquilo que eu já expliquei naquele vídeo. Não vou ser redundante aqui, mas me impactou muito, sabe? Eu não queria nem ir embora mais no final, mas eu tenho que voltar, eu tenho que trabalhar.
só piorando. Eu fico pensando, será que um dia eu não vou ter que ir embora? Sabe, ir embora não é fácil, cara. Embora você tem às vezes investimentos, você tá comprando, vamos supor, um lugar pra morar, né? Você tem suas coisas aqui. Não é tão simples assim ir embora, né? Às vezes pra quem tá muito no início, começando, já pensou lá no início, eu tenho um núcleo familiar menor, menos a perder aqui no país, né? Não tem um curso superior ainda, um técnico, sei lá, um emprego. Às vezes fica mais fácil. Mas para quem já está se estabelecendo, né, no caminho, é muito difícil para fora. E não é também com o mundo desenvolvido tá essa maravilha toda, porque principalmente aqui no Ocidente a gente está vendo uma decadência social que tá se alastrando. Tocou o telefone aqui, já cancelei no nome desconhecido. Mas que tá se alastrando, então também não tá muito melhor mais lá fora quanto já foi. Parece que ao invés de o Brasil estar ficando mais parecido com os países desenvolvidos, bom, a impressão que eu tenho é que os países desenvolvidos estão se tornando o Brasil. Países desenvolvidos assim, né? Os países mais do Ocidente, principalmente. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Essa revolta toda. E por que isso tem a ver lá com o cachorro, orelha, que eu ia gravar? Cara, o ponto principal, eu não quero me estender muito nesse vídeo, embora seja difícil, todo vídeo meu acaba dando mais de 15 minutos, mas vamos ser tentar ser um pouco mais sucinto aqui, cara. Por que da revolta? Eu acho que a gente tá, a piora progressiva do país tá chegando num ponto que, sério, tá ficando muito insalubre de viver aqui. Tá começando a ficar muito surreal, tá passando dos limites. Ah, mas já não passou do limite há muito tempo. Cara, pois é, toda vez que a gente acha que está no fundo do poço aqui, a gente consegue cavar níveis mais abaixo. Exemplo, se a gente achava que o Mensalão era um esquema de corrupção grande, poxa, veio o Petrolão. Poxa, veio o rombo do INSS. Putz, depois veio aquele negócio do Banco Master. Cada vez elevando mais o nível, né? Como se não bastasse, né? A gente vai vendo influências. Antes a nossa população não tinha tanto entendimento sobre política, isso eu admito, mas a impressão que dá é que as pessoas que estão no poder estão cada vez mais sem vergonha, podemos dizer, cada vez mais sem vergonha, cara. Antes parece que havia um mínimo esforço para esconder as coisas debaixo do tapete, que hoje não tem mais esforço nisso, né? Quem está lá em cima simplesmente compra quem está na investigação, compra quem, por exemplo, lidera o Banco Central, o sistema judiciário, tinha o STF, e agora eles também, né, com essa história do Banco Massa, estão totalmente no jogo, como se a gente já não suspeitasse, né? Mas agora a gente tá na cara. Ficou muito escancarado, muito óbvio, né? Sabe? Cara, é impressionante o tanto que isso aqui tá decaindo, e que se a gente não fizer nada, e o objetivo desse vídeo é, poxa, pelo menos uma ou duas pessoas assistir isso e se tocar disso e ficar com um pouco, pelo menos, da revolta que eu sinto e tentar mudar as coisas ao seu redor, sabe, eu já ficaria satisfeito, porque não dá mais, tem que ter uma mudança. Isso aqui não pode se tornar um país dos picaretas, não pode, cara. Já é, esse que é o problema, já é o país dos picaretas. Isso está errado, cara. Eu moro aqui, minha família é daqui, a gente nunca teve histórico de picaretagem, cara. Está sempre trabalhando, sempre pagando imposto, fazendo tudo da forma mais correta possível. E, poxa, pra gente ver esse escárnio, né? Pra gente ver na mídia, cara. Tudo acontecendo de errado, cada vez um nível mais acima, e todo mundo pacífico, todo mundo deixando rolar, normalizando golpista, normalizando golpe, normalizando corrupção. Cara, isso não é normal, não era pra ser normal, nunca foi pra ser normal. Então,
Eu sei que não é todo mundo que liga para esse tipo de assunto. Eu sei disso. Sei disso. Senão a gente não estaria nessa. Mas que pelo menos para quem importa, né? Seria uma convocação para quem se importa com isso se manifestar mais. Sabe? Abre seu canal no YouTube também. Começa a expor sua opinião. Tenta convencer alguém. Pelo menos quem ser mais próximo. Eu sei que é difícil tentar conversar com quando a gente não tem, às vezes, intimidade com a pessoa. Eu sou bem tímido. Não consigo sair conversando com todo mundo. Nem gosto de entrar no assunto de política, que acaba gerando briga. O pessoal tá muito fanático. E eu também tô me vendo virando cada vez mais uma pessoa, entre aspas, fanática, porque a coisa tá muito errada, cara. Tá muito errada. Eu tô vendo todo mundo anestesiado, sabe? A ponto de... A gente chegou num ponto de bizarrice aqui no Brasil. Veja bem, o cachorro lá. Sério isso? Não era pra ser o fato mais chocante, né? Acontece coisa muito pior aqui no Brasil, todo mundo sabe. Mas isso me tocou também, eu entendo, eu tô com vocês. Me tocou muito, cara, porque... Poxa, é um ser inocente, não vou chover no molhado, que vocês já sabem. É óbvio a opinião de qualquer pessoa normal sobre isso. É um caso, cara, bizarro. Assim, impensável, cara. Isso revoltou a gente até lá de fora. E acontece com outros animais. Aconteceu lá com o cavalo no fim do ano passado, se não me engano. Cara, até quando vai continuar? Qual vai ser o próximo nível que as coisas desse tipo vão acontecer com animais, com seres humanos, crimes financeiros? O quanto mais isso vai escalar até que as pessoas realmente se juntem, fiquem mais revoltadas e comecem a cobrar mudanças reais, né? O que mais falta acontecer, gente? O que mais falta? Isso que aconteceu com o cachorro acontece com o ser humano. Acontece com crianças aqui ao redor do Brasil. Acontece nas esferas superiores do poder, né? E o que mais que falta, gente? O que mais falta barbarizar? Pra gente se tocar de que a gente tá no caminho completamente errado. A gente tá na contramão de tudo. Sabe? Essa cultura de ostentação, golpe, vender curso, sabe? Uma religião muito suspeita, né? Que fica pregando só prosperidade. Cara, que é isso, cara? As pessoas embarcam nisso, né? Eu fico impressionado. E essas coisas vão virando aceitáveis, sabe? Pessoas normais que estão aqui, ó, igual eu aqui no trânsito, indo trabalhar, e aceitam que tem golpista mesmo. Se der a chance, às vezes, de um cara aqui do lado roubar, e vai roubar, e vai se aproveitar, e vai oferecer tigrinho pros outros. Se tiver um esquema, ele vai participar, porque todo mundo já decidiu que é cada um por si. Cara, isso tá muito errado, cara. A gente vai desmoronar como sociedade, cara, porque isso, inclusive, é até bíblico, pessoal. A coisa tá tão feia. Eu vou abrir o jogo. Por muitos anos da minha vida eu era, não vou falar ateu, mas eu era agnóstico. A coisa tá tão feia. Não é só isso, é claro. Eles falam que tem aquele meme, né? O cara ateu até caiu o avião. Tá no avião caindo, mas não é isso, né? Além disso, além de eu estar na sensação de um barco afundando, barra de um avião caindo como sociedade, tudo bem, eu fui evoluindo, fui aprendendo mais coisas, fui tendo acesso a mais conteúdos, né? Tive acesso a ver, a estudar diversas religiões, né? Eu sou muito curioso, eu gosto de estudar muita coisa, estudei muita religião ao redor do mundo, fui entender mais a fundo a questão bíblica e tal, e por isso eu até vou usar isso aqui, porque tem partes da Bíblia, não vou saber especificar agora quem sou eu, mas tem partes que falam o que é verdade, cara. A sociedade começa a decair a partir do judiciário. A partir do momento que a gente não tem mais justiça, isso que a gente fala de justiça de humano, né? Que não é a mais perfeita, todo mundo tá cansado de saber. Mas a partir do momento que não tem nada, cara, vai tirando todos os freios de todo mundo, a sociedade desmorona.
Mas as pessoas são... Então, se não tiver lei, se não tiver cadeia, se não tiver uma lei divina, uma religião, vai virar balbúrdia, vai virar sociedade de guerra, porque as pessoas não sabem se controlar. Não é... Sociedade como um todo, sim, vai virar um salve-se quem puder, uma guerra total de recursos, mas eu não acredito que é todo indivíduo que é assim, né? Eu, por exemplo, mesmo sendo agnóstico muitos anos da minha vida, e tem muita gente aí que é ateu, tem muita gente aí que é ateu e não vai fazer coisa errada, não vai fazer maldade, porque, sei lá, cara, eu acho, aí a gente entra em especulação, não sei porque é verdade ou não, mas eu tenho a impressão de que eu nasci com uma sensação muito forte do que é certo e do que é errado. Isso foi a família sua que ensinou, foi a sociedade, foi a escola, não sei. Eu tenho a impressão de que eu tenho dentro de mim muito claro o que é certo e o que é errado. Muito claro mesmo. E eu não tenho um pingo de vontade de abrir mão disso. Não tenho. Não é nem questão, não vou dormir tranquilo no travesseiro. Cara, não tenho vontade de fazer isso. Enfim, é eu. Isso sou eu. Assim como tem muitas pessoas religiosas que têm também esse senso, e tem outras também que é o contrário, que vai tentar tirar proveito de todo mundo. Então, eu acho que não tem a ver apenas com questão de religião nem nada. Mas o fato é, muita gente aqui deste país, né, desse mundo, se você for tirando os freios, vai virando uma sociedade completamente sem regra, do levei vantagem. E isso é muito preocupante, cara. O Brasil está avançando nesse sentido eu esqueci o termo que eu ia usar agora, mas a passos muito largos que a gente tem avançado nesse sentido. E, cara, eu não sei onde a gente vai estar daqui a alguns anos, não sei, o que falta piorar mais. Todo aquele potencial de crescimento de país futuro sumiu da cabeça de todo mundo, acabou, porque o futuro chegou e o Brasil não virou, né? O futuro chegou e a gente continuou sendo o país do eterno futuro que nunca chega. E pelo contrário, né? A gente tem visto piora, cara. Eu, pelo menos, não sei se é porque eu fui ficando adulto também, mais crítico, mas por mim tá piorando, cara. Minha cidade, por exemplo, em Contagem, aqui em Minas Gerais, eu já tô... só piora, cara. Cada ano que passa só piora. É absurdo atrás de absurdo, tanto a cidade, quanto o estado, quanto o país. Roubalheira de dinheiro. E, cara, esse negócio do Banco Master prova que o negócio ficou muito descarado. Muito descarado. Coisas que eram para ser inaceitáveis, tipo um juiz do Supremo Tribunal Federal, cara, ter escritório de advocacia que inclusive julga casos que chegam no STF. Como assim, cara? Isso é um claro conflito de interesse, cara. Não é conflito de interesse, é a manifestação pura do interesse, assim, supostamente. Manifestação pura. Isso não é normal. Isso não é normal em nenhum país sério, cara. Nem no Ocidente que está decadente, isso não é sério. Isso é uma piada. E os jovens lá, riquinhos, supostamente fazem aquilo lá com o cachorro e não acontece nada. Não acontece nada. E vai acontecendo uma série de absurdos e não tem consequência, cara. Tudo termina em festa, termina em ostentação. Poxa, quanto mais as pessoas normais vão aguentar isso, cara? Afinal, quem sobrou aí? Deixa aí nos comentários. Quem sobrou que continua com esse espírito de revolta que eu tenho? Porque eu também vejo uma parcela muito grande da população que está lá na camada de baixo, ou até na camada média também, que é a parte que eu considero que eu tô, que está totalmente anestesiado, galera. Parece que acostumou com isso, parece que chutou o balde, parece que não quer mais nada, não quer mais que as coisas se consertem, não se revoltam mais, não ficam indignados, acostumou que é violento mesmo, acostumou que tem morador de rua para tudo quanto é lado, acostumou que tem gente em situação degradante nos centros de cidades, acostumou que tem que ter um celular para uso próprio, o outro para o marginal, levar de você, né? As pessoas mais simples que a gente vê em zonas rurais, ou até em cidades mesmo, em situação de risco, acostumou simplesmente que eu vou viver de
desse benefício aqui, tá bom, eu vou ficar nessa aqui pro resto da vida, a vida é isso mesmo. E eu entendo em partes por que acontece isso, porque sinceramente o Brasil nos últimos décadas tem cortado qualquer chance de mudança social, não é verdade? Poxa, se você vai trabalhar e vai ganhar aí um salário mínimo, ou até um pouco mais que um salário mínimo, pô, você pode dar como certo, você não vai ter um carro, você não vai ter nada, você não vai conseguir comprar uma casa boa. Isso é revoltante, pessoal. Eu entendo que isso dá um desânimo, mas que seja pelo menos, o que eu diria? Porque eu também já tive uma situação muito ruim do ponto de vista financeiro, assim, pessoal, do ponto de vista pessoal. Eu também já tive uma sensação de desesperança muito grande, mas o que eu quero dizer? Pelo menos, por mais que você se desanime às vezes para trabalhar e tal, mas pelo menos deveria gerar uma revolta de mudar o sistema, de mudar o jeito que as coisas funcionam aqui, né? De não aceitar isso, porque o que eu vejo é o pessoal desistindo, mas também, não vou fazer nada para mudar, nunca dá certo, não tem ninguém para quem confiar, eu vou pegar aqui meu benefício, viver disso o resto da vida e ficar, sei lá, fazendo o quê? Acompanhando rede social, né? E que tipo de influenciador que a gente tem aqui no Brasil? Eu gosto de falar, né? Não eu, né? Eu já vi isso, outras pessoas falando, obviamente, mas eu concordo muito com isso, que não são influenciadores, são influenciados, né? Só dão aquilo que a pessoa quer, dopamina da mais barata, fútil possível. Então, é a velha história do Brasil, mas eu acho que o negócio tá passando o limite, cara. A velha história do Brasil que eu digo é BBB, futebol. Cara, piorou mais. A gente fica vendo história de influenciador que muitos estão envolvidos em vários esquemas, seja de aposta, seja esquema com empresário, que tapeiam as próprias pessoas que acompanham, mas elas não ligam, ficam vendo lifestyle. São pessoas que estão sendo alimentadas, né, por vida de outras pessoas, elas estão literalmente zumbificadas, cara, que nem tem mais sentimento de revolta, tem mais nada, aceita pegar um benefício ou trabalhar no seu emprego e aceitou que é isso, e não se revolta, não se levanta, não tenta mais conversar sobre assuntos importantes. Não sei, eu acho que é um conjunto de coisas, né, que levam a isso. Educação muito prejudicada, núcleo familiar, né? Coitado dos brasileiros, cara. Coitado dos brasileiros. Quem que tem família aqui estruturada, gente? Quem tem? Né? A gente às vezes se ilude achando que é todo mundo. Eu, graças a Deus, tenho. Posso falar. E às vezes por isso que eu tô aqui dirigindo um carro, indo pro trabalho. Uma vida digna, que eu considero digna. Sou muito feliz com a minha vida, mas eu fico triste de ver o jeito que as coisas estão indo. Sabe? Minha família é estruturada. Mas quantas não são, cara? A maioria não é. A maioria não é. Eu não sabia disso. Vou sendo mais sincero possível, eu não sabia que era assim. E eu tenho a impressão também, eu não sei se é verdade, mas na época que eu era criança, eu tenho a impressão de que era um pouco melhor a situação familiar, sabe? Eram poucos colegas que tinham pais divorciados, e mesmo assim ainda tinha uma certa atenção, né, dos responsáveis. Mas hoje, cara, hoje eu acho que como foi tudo indo por água abaixo, educação indo por água abaixo, renda indo por água abaixo, a cultura de massa, né, da década de 90 é quando começou a piorar. Mas embora foi quando eu nasci, ainda assim tinha resquícios das décadas passadas, né, que era uma cultura mais rica, que ensinava as coisas mais corretas, né? Só que a partir da década de 90 começou a tudo ir pro lado errado. É bebedeira, é uso de substância ilícita, é futilidade na tela o tempo inteiro, sabe? Filmes, não tem mais mensagem por trás. Até tem, mas é coisa política, né? Não perdeu a profundidade pra vida mesmo das pessoas, sabe? Perdeu. Então eu acho que ainda tinha um pouco mais de estrutura familiar quando eu era criança, sabe? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia a falta de estrutura familiar é pior nas classes mais baixas, mas também, cara, na classe média e até na classe alta também tem essa falha na estrutura familiar, que é o que leva a jovens igual aqueles de Santa Catarina que fizeram aquilo com aquele cachorro. Aquilo é falta de estrutura familiar, cara. Tem a estrutura financeira, mas não tem um pai e mãe, né? Não tem.
pai e mãe presente na vida, que ensina, que passa valores. Não tem. Então eu acho que isso também contribui muito, cara, para as pessoas do Brasil estar se perdendo completamente. Eu não sei até que ponto isso é uma coisa espontânea do país, ou até que ponto realmente, né, a gente vai ficando até mais conspiratório quando a gente vai crescendo e vendo como as elites funcionam e como as coisas funcionam. Eu já tô ficando bem assim, com o pensamento bem propenso a acreditar que existe sim planos por trás, sabe? Que existem grupos de pessoas maquinando, né? Planejando muito do que está acontecendo hoje. Porque querendo ou não, a gente, qual que é a análise, né? Ver quem sai ganhando com isso. Quem sai ganhando com isso? Quem já tinha estrutura, não estrutura de classe média normal, quem já é podre de rico, com essa situação toda, fica ainda mais poderoso, cara. Ainda mais com mais dinheiro e mais poder. Porque pensa bem, do jeito que as coisas estão se desenrolando, não vai ter mais mudança de classe social. Já não está tendo, hoje já não está tendo, mas a ideia é que ainda vai piorar. E o que isso favorece? Quem está no topo vai ficar cada vez mais no topo, e quem está no meio e na parte mais baixa vai ficando cada vez mais achatado, vai minando oportunidades. E o que eu estou vendo é que vai chegar um momento em que vai todo mundo que não é ultra rico, poderoso, vai simplesmente aceitar: eu vou ficar aqui nessa vida, aqui embaixo mesmo, né? As coisas estão assim mesmo, vou aqui pegar meu benefício, ficar aqui anestesiado, vendo série, vendo história de gente famosinha, vendo entretenimento barato, e a vida vai passando e vai ficar nisso até acabar, né? Sua existência na Terra vai ser isso. Pô, tem um caminho mais errado que esse. Então, assim, o objetivo desse canal, cara, eu vou terminar o vídeo, acho que já falei demais, já tá demorando muito, nem sei se, como o canal tá no início, eu acho que o YouTube ele tem um limite de tamanho de vídeo que ele deixa postar, sabe? Então, e também porque eu acho que já deu, cara, eu vou concentrar aqui no trânsito, né, terminar meu caminho aqui pro trabalho, mas, enfim, era isso que eu queria falar. E reforçando, se você é uma pessoa, que tá vendo isso, mas o vídeo tem o quê? Tem pouquíssimas visualizações, né? Então não vai ter 10 pessoas que vai ver isso, mas se tiver uma, cara, que se pensar e refletir, pô, é mesmo, isso é verdade, faz sentido o que esse cara tá falando, eu já fico agradecido, cara. Não é que eu quero espalhar o sentimento ruim nos outros, mas é porque eu acho que essa sensação de revolta com as injustiças é um sentimento muito válido, cara. A gente não pode perder isso. A gente não pode aceitar injustiças como algo normal. Elas sempre vão existir nesse mundo. Eu não estou falando que um dia a gente vai viver num mundo perfeito, até porque a gente está indo pro caminho contrário. Mas, cara, se a gente não fizer um esforço, a gente não se sente triste mais, a gente não se revolta, se a gente perde a vontade de lutar e de ver alguma mudança, bom, o único caminho que vai ter é a gente estar totalmente fadado ao fracasso. Pretendo gravar mais vídeos sobre isso, mas é isso que eu queria passar de mensagem, cara. Vamos pensar, vamos refletir mais sobre o caminho que a gente está indo. Vamos reviver esse sentimento de revolta, sabe? Não vamos começar a aceitar tudo, né? Tem eleição esse ano, vamos ver quem realmente tem proposta, quem tem proposta de verdade, cara. Sabe, vamos parar com culto, personalidade. Caiu, né? Caiu em cima do carro. Vamos ver quem tem proposta de verdade, cara. Acaba com esse negócio de culto à personalidade, cara. Acaba com isso, cara. Todo mundo é humano, não tem ninguém acima de ninguém, cara. Não tem. Ou não deveria ter, porque hoje em dia todo mundo comporta como se tivesse, Messias. E, cara, usando a Bíblia aqui de novo, maldito o homem que confia no homem, galera. Então, assim, vamos ver quem tem proposta para mudar mesmo o país, cara. Coisas concretas, não é discurso vazio do tipo, família, educação. Pô, falar é muito fácil, cara. A verdade, para finalizar o vídeo, agora eu quero finalizar mesmo, que eu me empolguei.
a verdade, e eu percebia isso desde que eu era criança no ensino, não lembro que eu estudava história e geografia, e todo mundo sabe, né? Não sou nenhum gênio. Todo mundo, quando era criança e teve um mínimo de estudo, tinha certeza, o caminho sempre foi óbvio para virar um país desenvolvido. Educação, segurança, sistema de justiça. Pronto, acho que só isso aí já faz isso aqui com o país, né? É saber regular a questão de impostos, incentivos certos, né, para as pessoas crescerem. Cara, isso não é nada. Cara, saltou o sinal. Tomei um susto. Isso não é algo. Isso não é como se fosse inventar a roda, não, galera. Pô, tem dezenas de países que já passaram do caminho, cara, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Ah, mas são países mais antigos, tiveram mais tempo. Não todos. Tem outra parte muito grande de países que se desenvolveram, cara, em questão de 2 décadas, cara. A gente vê isso muito na Ásia. Então, pelo amor de Deus, não é inventar a roda. Existem os modelos, existe o que fazer. E quando a gente vira adulto e tem um certo senso crítico, a gente percebe que ninguém nunca quis fazer nada disso. Não era questão de que era difícil. Não era questão de que o Brasil é isso mesmo. Não, cara. Todo mundo que chegou lá, ninguém quis. Ninguém. Não adianta falar de gente que estava aí recentemente, gente que está agora. Ninguém quis de verdade fazer nada disso. Ninguém quis. Ninguém teve vontade. Ninguém quis fazer o óbvio. Então pensem nisso e vamos se revoltar mais, porque a gente não pode aceitar, né? A gente não pode ser conivente com esse absurdo, né? Esse caminho horrível que a gente está seguindo. A gente não pode aceitar isso. E vamos ser mais críticos, cara. Não aceita, vamos parar de aceitar discurso vazio, né? Vamos ver quem tem proposta de verdade, quem tem um discurso mais coerente. Porque, cara, tem muito jeito da gente sair desse buraco. Tem jeito, sabe? A batalha não tá perdida. Mas eu admito, cara, que se mais 5 anos que a gente ficar nessa, eu acho difícil ter retorno. Eu acho difícil ter retorno, porque o mundo ocidental também tá decaindo. Então, bom, a mensagem que eu queria passar hoje era essa. Vou terminar o vídeo, sei que é longo. Desculpa, peço a paciência de vocês aí. Deixa um comentário, opinião, deixa um like se quiser também ajudar. Depois eu vou gravar mais vídeos, são assuntos relacionados. Mas era isso, a mensagem de hoje era essa. E falou, pessoal. Tomara que tenha algo melhor reservado aí pra gente no futuro. Deixa eu tirar a câmera aqui de suporte. Um abraço.